Um, dois, muito bem. Então é isso, pessoal, bem-vindos, boa noite, né? Estamos aqui mais uma vez nessa nossa aula síncrona aí de contabilidade aplicada ao setor público, né? Nesse formato aí de acesso remoto, tá? É um prazer recebê-los na minha humilde residência, ainda que virtualmente, né? Quem sabe um dia talvez possamos nos encontrar presencialmente para um bate-papo, uma roda de viola, alguma coisa assim, e aí falar um pouco menos de contabilidade, mais de outras coisas, não é isso? Por hora, vamos sim falar de contabilidade. Eu estou compartilhando com vocês aí a apresentação de um conteúdo que vocês já têm, tá? É só mesmo para dar interatividade aí à nossa aula, tá bom? Vocês não ficar fixados aí só na minha imagem, tá? E até para ir, né, direcionando aí, dando a, a dinâmica, né, da nossa reunião e da nossa conversa aqui, ok? Qualquer coisa, é só vocês me interromperem. Hoje, nesse formato aqui, eu acredito que eu já consigo interagir com vocês via chat, mas eu preferia ainda que vocês fizessem a, a interação aí por áudio ou vídeo. Beleza? Beleza? Ok, beleza. Beleza. Muito bom. Vocês deram uma olhada lá no conteúdo, assistiram os nossos videozinhos lá do orçamento fácil? Sim. Facilitou alguma coisa? Ajudou vocês na compreensão do orçamento? Bom, então tá. Pois bem, então dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Nesse momento nós estamos falando aí, destacando, na verdade, a importância do orçamento público, né? Ali, no nosso encontro anterior, nós falamos, né, do tripé do orçamento público, que constitui ali, essencialmente, né, da lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Não necessariamente nessa ordem, mas nós compreendemos ali que, para que exista a lei do orçamento anual, é preciso antes haver a lei de diretrizes orçamentárias, e para que exista a lei de diretrizes orçamentárias, é preciso que haja ali o plano plurianual. Né? Nós aprendemos, até fizemos um exemplo lá do gestor que deseja, por exemplo, construir 50 escolas, né? Então, no seu plano de governo, estaria pretenso aí a construir 50 escolas, não sabedor, né, da impossibilidade de construir 50 escolas num período de 4 anos, né, que é o que nós temos aí para a gestão. Então, o que nós fazemos? Nós fracionamos isso, e aí, então, eu vou definir isso como minha prioridade, ou seja, é a diretriz, né? Quais são as nossas prioridades para o ano 1, para o ano 2 e assim sucessivamente. Uma vez definidas essas prioridades, né, do grande plano, né, plano plurianual, definir, então, essas prioridades, eu vou dar o direcionamento, portanto, eu estou dando a diretiva, né, perdão, para que o Congresso Nacional, para que a Assembleia Legislativa ou o Legislativo Municipal possa ali aprovar aquilo que eu chamo de orçamento para o exercício seguinte. Então, nessa diretiva, eu tenho ali a pretensão de construir, das minhas 50 escolas, pelo menos 10 no próximo exercício,
e para essas 10 eu vou, então, estabelecer um orçamento, né, o valor, vou dar números a isso. Ao dar números a isso, eu estou, enfim, realizando o que nós chamamos de orçamento anual, e assim eu realizo, né, esse tripé funcional aí do orçamento público, que é o plano plurianual, onde eu planejo, né, a lei de diretrizes orçamentárias, onde eu priorizo, e a lei orçamentária anual, que é onde eu quantifico e aloco os recursos, né? Entendemos ali os prazos, né, para poder fazer esse encaminhamento e devolução dos projetos entre o executivo e o legislativo, e a partir daí, então, ficamos com a compreensão da importância do orçamento público. No Brasil, né, a Constituição exige a elaboração do orçamento anual, tá certo? E essa aprovação pelo Poder Legislativo, quer dizer, esse orçamento, ele precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo e disponibilizado à sociedade. Na aula passada, por exemplo, acho que Maria perguntou se a gente teria que fazer isso todo ano, se isso era só, né, União, ou o município também teria que fazer. Então, já respondendo, embora tenhamos respondido na aula passada, mas isso é uma obrigação de cada ente público, né? Então, ali, por exemplo, no nosso município, nós temos a obrigação, no caso, né, o Poder Executivo tem a obrigação de encaminhar o orçamento anual para que o Legislativo aprove, e uma vez aprovado, será sancionado ali pelo Executivo e disponibilizado à sociedade. O grande problema é que, na maioria das vezes, até por falta de conhecimento da nossa parte, aí, enquanto cidadãos, né, enquanto a parte interessada no assunto, a gente acaba não se dando conta, né, dessa publicidade, né, de que o Executivo Municipal tenha publicizado o orçamento anual. Existem modelos, inclusive, de orçamento, aí a gente fala isso lá em planejamento e programação na administração pública, um dos modelos mais divulgados, né, de orçamento público é o orçamento participativo, onde a comunidade ajuda a gestão, a administração pública, a construir o orçamento, né? Ou seja, o orçamento ele vem das bases, né? Ele é consultado as unidades para que as unidades definam de fato quais são as prioridades e assim essas prioridades sejam estabelecidas aí a título de orçamento anual. Então, aí nesse modelo, né, a sociedade não só fiscaliza a gestão das entidades públicas diretamente, né, assim, e aí sendo, inclusive, respaldada pela Constituição, ou indiretamente pelos seus representantes, no caso, os nossos legisladores, né? O orçamento aprovado, ele é utilizado com base para a definição dos níveis de tributação e de outras receitas. Então, é muito importante que a gente compreenda o orçamento público, né, em sua essência, por entender que é com base nesse documento, é com base nessa lei anual, tá, é que o município, o Estado ou a União vai definir como ele vai angariar recursos, né? Então, veja bem, olha a responsabilidade, né? Aquilo que nós falamos no encontro passado. A nossa responsabilidade ao eleger um vereador, eu estou outorgando, né, uma procuração pública para que um cidadão me represente perante o Executivo Municipal e ali autorize o Executivo Municipal a, por exemplo, contratar um empréstimo, uma vez que essa pode ser uma das modalidades de receita do Estado, né? Nós falamos lá no nosso encontro anterior que a atividade financeira do Estado, ela se dá pela obtenção de recursos financeiros, que é a sua receita própria, ou operações de crédito, onde o Estado cria ali um crédito público para quê? Para gastar esses recursos no financiamento dos programas do governo.
Então, eu estou outorgando um cidadão, né, a me representar perante o executivo e autorizar esse executivo a, por exemplo, contratar um empréstimo para custear a construção de um ginásio poliesportivo, né? E aí é preciso a gente fazer essa avaliação, né? Fazer essa análise da importância disso, da prioridade disso, da necessidade disso, né? Eu estou autorizando o executivo municipal a contratar um empréstimo para a construção de um posto de saúde, para a construção de uma unidade básica de atendimento de saúde, para a construção de uma creche escolar, né? De uma praça, de uma pavimentação urbana, enfim. Então, tudo isso está definido onde? No orçamento, que é aprovado e utilizado como base para a definição dos níveis de tributação e de outras receitas, né? Então, pode ser que o gestor público entenda a necessidade de, por exemplo, aumentar o valor do IPTU, né? Não muito raro a gente encontrar isso a cada gestão, né? Em que os valores das taxas de iluminação pública, né? A taxa de coleta de resíduos sólidos, né? Comumente chamado de lixo, né? A própria taxa de contribuição de melhoria, né? Isso tudo, a cada gestão, ela sofre uma modificação a bel prazer daquele gestor, né? De entender ali a necessidade de um reajuste, quer seja com base naquilo que está determinado pela legislação municipal, que é o que nós chamamos de lei orgânica municipal, né? Ou simplesmente pela necessidade mesmo ali do reajuste em função da defasagem, ou aqueles que insistem em não fazer esse reajuste, enfim. Mas o fato é que, sistematicamente, né, ano a ano, nós somos aí surpreendidos com isso, mas é bom que vocês entendam que quando há um reajuste significativo no valor do IPTU, ou no valor das taxas que nos são cobradas, por exemplo, isso não é uma culpa exclusiva do prefeito, né? Porque o prefeito, para poder definir esse nível de tributação das receitas municipais, ele conta com a anuência, né? Nesse caso aí, com a autorização, por quê? Porque a lei orçamentária anual, lembra que nós falamos na aula passada? A lei orçamentária anual, ela é autorizativa, né? Então, o legislativo autoriza o executivo a fazer esse reajuste, né? Então, se ele erra, digamos assim, né, ele não erra sozinho, né? E a mesma coisa se aplica ao legislativo, né? Ele não erra sozinho, né? Por quê? Porque é um processo de obtenção de autorização legislativa para a realização não só da receita pública, como também do gasto público. Compreendido aí, pessoal? Tudo bem? Posso passar para frente aí? Pode. Alguma dúvida? Está tranquilo? Tranquilo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, tá? Porque às vezes eu empolgo, né? Falar de contabilidade aplicada ao setor público, eu falo que é uma situação muito gostosa, muito prazerosa, porque a gente está falando do cotidiano, né? Estamos falando aí do nosso dia a dia. É só uma questão de passar a observar com mais critério, digamos assim, né? As ações públicas, né? O nosso envolvimento em ações públicas. E aí, de uma ordem geral, verificar essas ações, e como dissemos lá no nosso encontro anterior, né? A contabilidade pública, ela vai fazer uma dos aspectos aí da contabilidade pública, enquanto aspecto patrimonial, por exemplo, né? A gente começar a diluir essas ações públicas que nós vivenciamos
nesses aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, do ponto de vista orçamentário, patrimonial e fiscal, né? Muito bem. Então, nesse aspecto, né, nós dando sequência ao nosso conteúdo aí, é preciso que a gente entenda que o orçamento ele não por mais importante que ele seja, né, e até por isso mesmo, até pela questão da sua importância, ele não pode ser elaborado de uma forma assim, romântica, né, de uma forma autoritária, de uma forma pessoal, particular, né? Existe um conjunto de regras para que a gente possa elaborar esse orçamento. E esse conjunto de regras a gente chama de princípios orçamentários. Tá? Esses princípios orçamentários, que visam estabelecer aí as regras norteadoras básicas, né? Ele tem a finalidade de conferir uma certa racionalidade, eficiência e transparência para esse processo de elaboração, execução e controle da lei do orçamento público. Por que isso? Porque senão, né, vocês imaginem, cada gestor vai tentar elaborar um orçamento conforme a sua vontade, né, o seu desejo ali, a sua necessidade, por assim dizer. E aí tem muita coisa que a gente sabe que vai começar a fugir um pouco dos limites, né, de controle, inclusive, considerando um dos aspectos, né, que é o aspecto fiscal, por exemplo, né? Então, tendo aí a necessidade de tornar essa execução fiel aos objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, nós temos esses princípios norteadores aí que estariam ali disciplinando e orientando a ação dos governantes, tá? Esses princípios, eles são válidos para todos os entes federativos. Então, o que eu estiver falando aqui de princípio orçamentário, ainda que eu me refira muito à União, né? Mas eles são aplicados da mesma forma, com a mesma essência, aos estados, Distrito Federal e aos municípios, né? Por quê? Porque constitui aí o núcleo central do estudo orçamentário, né? Estabelecido e disciplinados por normas constitucionais. Então, esses princípios, eles seguem lá a nossa Constituição Federal, né? Infraconstitucionais, ou seja, isso está muito antes aí da questão legal, né? E até pelo doutrinamento jurídico, que é o que a gente vem avaliando mês a mês, ano a ano, dia a dia, aí, em relação ao que o executivo pode ou não pode fazer, tá? Então, basicamente, esses princípios orçamentários, eles são estruturados dessa forma aí, eles são representados por, quais são os princípios orçamentários? Quando eu falo de princípio orçamentário, eu estou falando do princípio da unidade, o princípio da universalidade, o princípio da anuidade, né? O princípio da exclusividade, do orçamento bruto. Quer dizer, percebam que, por mais que a gente vai falar individualmente, né, de cada um deles, explicando aí, né, cada um desses princípios, mas eles já são autoexplicativos, né? Quando eu falo do princípio da unidade, estou falando da unidade, entidade ali, né? Unidade jurídica, instituição pública, né? Da universalidade. Quando eu falo do princípio da universalidade, eu estou preocupado com quem, né? Quantas pessoas, quantos cidadãos eu estou atingindo com essa ação, né? O princípio da anuidade. Bom, estamos falando de lei orçamentária anual, né? Então, é o regramento dessa lei ser elaborada ano a ano. Da exclusividade. Então, né, o gasto público ele tem que ser gasto exclusivamente com ações públicas, né? Do orçamento bruto, por assim dizer,
Vamos entender essa diferença aí de orçamento bruto, orçamento líquido, né? O próprio equilíbrio, né? O princípio do equilíbrio, tem que haver equilíbrio aí nessas ações propostas. Um dos mais, talvez um dos mais ventilados, que é o princípio da legalidade. Então, a própria lei do orçamento anual, né? Ela faz jus a esse princípio da legalidade. Então, só pode ser realizado, só pode ser executado aquilo que tenha sido orçado, né? Que esteja previsto no orçamento. Né? O princípio da publicidade, a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, veio para auxiliar nesse aspecto, que é tornar cada vez mais transparente as ações públicas, né? O princípio da especificação, então, é aquela história de quanto mais explicado, melhor, né? É especificar ali, de fato, qual a finalidade do gasto, né? Uma vez gasto, desviado o recurso para aquele gasto, ele tem que ser aplicado naquela proposta, naquele projeto. Caso isso não tenha ocorrido, né, tem que haver ali as correções disso, tá? O princípio da não vinculação da receita, esse é um dos mais interessantes que eu acho, que é muito comum a gente falar assim, andar por aí, vamos fazer uma viagem, as estradas estão todas esburacadas, e aí você começa a reclamar do IPVA que você paga. Mas eu pago o IPVA tão caro e as estradas estão tão esburacadas. Ou mesmo, né, eu pago o IPTU tão caro e as ruas estão da forma como estão. Né? E é exatamente isso, porque como não há vinculação da receita, né, não é porque eu pago o IPTU que o Imposto Predial Territorial Urbano, né, ele tenha que ser esteja vinculado ao território urbano, por assim dizer. Né? Aquela velha máxima de que, uma vez a receita ela entra no caixa público, e aí o caixa público, vocês já imaginam, é um caixa único, né? Nós falamos disso, não existe caixa 2 na gestão pública, né? Pelo menos não deve existir caixa 2, o caixa é único, e esse caixa único, ele vai concentrar as receitas para que elas, enfim, sejam distribuídas aí a fim de atender os programas e ações sociais do governo. O princípio da clareza e o princípio da exatidão. Tá? Falando aí, né, de cada um desses princípios, vocês vão ver as nossas próximas telas aí, eu simplifiquei, né, sistematizei aí nossos princípios, tentei ser o mais breve possível, porque é importante a gente conhecer isso, né, para poder atuarmos em contabilidade pública, falarmos de contabilidade pública e exercermos contabilidade pública. Não tem como eu chegar num município, por exemplo, na fazenda do município, e trabalhar com contabilidade pública e não saber direcionar, né, as ações ali, os atos e fatos modificativos do patrimônio público, né, eu não saber dimensionar isso dentro desses princípios, tá? Então, quando eu falo do princípio da unidade, eu estou falando aí do princípio da totalidade. O que é isso? Né? Todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem estar contidas numa só lei orçamentária anual, dentro de cada esfera federativa. Né? Então, quando eu falo de uma lei orçamentária anual, municipal, por exemplo, né, eu estou unindo dentro dessa lei orçamentária anual as questões fiscais, as questões de seguridade social e as questões de investimento, tá? Então, é isso que nós estamos falando de totalidade. O seu orçamento, ele tem que abranger as questões fiscais, as questões de seguridade social e as questões de investimento, tá certo?
quando eu falo de anualidade, né? Ou seja, estou me referindo à periodicidade desse processo aí. Então, o princípio da anualidade ou da periodicidade, vai depender muito da literatura que vocês estiverem consultando, ele delimita o exercício financeiro orçamentário, que é o quê? O período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na legislação orçamentária anual irão se referir, né? Quando eu me refiro à universalidade ou à totalização, né, do orçamento, então eu estou dizendo que a lei orçamentária anual de cada ente federado deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, quando eu falo do município, se o município estiver mantendo um hospital, se o município estiver mantendo uma creche, né? Se o município estiver mantendo uma escola ou algumas escolas, todas essas entidades, né, todas essas instituições mantidas aí pelo poder público, elas devem estar universalmente, né, ou seja, nós precisamos totalizar os gastos, né, e as receitas dessas entidades aí dentro do nosso orçamento, né? Qual que é a lógica desse princípio? É que todas as receitas e todas as despesas devem estar no orçamento, ok? Tranquilo até agora? Tudo bem para vocês aí? Ô, Marcos Valério, eu não consigo Oi. diferenciar esse daí com o primeiro, da universalidade com a unidade. A diferença entre universalidade e unidade, é isso? Isso. Tá, vamos voltar aqui então. Quando eu falei da unidade, né? Presta atenção. A universalidade aqui, nós estamos tratando. Cadê? Deixa eu voltar. Quando eu falo da universalidade de totalização, eu estou me referindo às receitas e despesas de todos os entes. Então, o exemplo que eu citei. Vamos tratar especificamente do município, tá? Uma vez que a União é bem maior, né? O universo de ação aí de entidades é muito maior, eu estaria envolvendo nisso Petrobras, né? Todos os órgãos, todas as entidades ali administradas pela União ou que a União tem interesse. Então, vamos delimitar um pouco, para ficar talvez mais compreensível, vamos tratar do município de Teoflotone. Então, eu tenho aqui o município de Teoflotone, e aí, ao elaborar o orçamento, quando eu falo em universalidade e totalização, eu tenho que ter o entendimento de buscar todas as entidades, ou seja, de abraçar, né, nesse orçamento, nessa lei orçamentária anual, todas as entidades administradas aí pelo poder público, né? Então, nesse caso específico, pelo poder público municipal. Então, as escolas municipais, então, a Escola Municipal Irmã Maria Amália, né? Os hospitais municipais, no caso, o hospital lá, o Bom Samaritano, né? Todas essas instituições, aquilo que eu prever de receita para o Hospital Bom Samaritano, embora seja uma receita específica do Hospital Bom Samaritano, né? Uma vez que embora ele seja um hospital público, mas nada impede que ele obtenha uma receita própria, né? Ele pode ter lá o seu programa de receita, de captação de recursos, não só com o município, mas com outros entes e até com a comunidade de um modo geral. Então, ainda que essa política de obtenção de receita do Hospital Bom Samaritano seja específica do Hospital Bom Samaritano, essa política ela tem que estar prevista dentro do orçamento público do município. Por quê? Porque essa instituição ela é uma instituição pública. Está entendendo? Nesse aspecto, o que nós estamos atendendo? O princípio da universalidade, tá? Da totalização. Ou seja, a receita do Hospital Bom Samaritano, por ser uma ferramenta, né? Por ser um instrumento da administração pública, passa a integrar
a receita universal do município. Será que você compreendeu aí o princípio da universalidade? Vamos fixar nesse primeiro, depois a gente volta no outro lado, tá? Então, é isso. A universalidade eu penso ao município, vamos falar de receita municipal. Qual que é a receita municipal? Porque às vezes a gente fala de receita do município, aí todo mundo já pensa logo. É IPTU e Imposto sobre Serviço. Tá. Essas são as mais compreensíveis, né? As diretas, digamos assim. Mas existem as receitas indiretas. Nós vamos falar disso lá na frente, depois da hora que a gente começar a separar isso, as receitas orçamentárias diretas, indiretas, enfim. Por isso é que é importante a gente entender os princípios, né? Então, quando eu falo de receita universal do município de Teoflotone, eu estou me referindo a todas as oportunidades que o município de Teoflotone tem de angariar receita, tá? E como é que ela faz isso? Através dos seus aparelhos, dos seus instrumentos, tá? Então, se a gente for verificar esse trecho do princípio que diz a lei orçamentária anual de cada ente federado, então, do município, né, deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Quer ver um exemplo na mesma proporção? A Câmara Municipal, né, é uma espécie de poder legislativo dentro do município, certo? E é mantido com recursos do poder público, né? Então, tudo que for mantido pelo poder público, nós vamos ter que abraçar nessa grande receita universal aí, totalizar isso, para depois a gente fazer essa distribuição, que aí nós vamos atender um outro princípio. Já o princípio da unidade, né, esse princípio da totalidade, então aqui nós falamos de totalização. Os 3 orçamentos. O que eu chamo de 3 orçamentos? Quando eu penso orçamento, eu não penso orçamento só para atender receitas e despesas específicas ali de ordem patrimonial, por assim dizer, né? O que nós chamamos de orçamento de ordem patrimonial? Um exemplo seria o orçamento de investimentos, né? Então, se você tiver oportunidade de trabalhar, ou para quem já tem oportunidade de trabalhar com documentos públicos, né, vocês vão perceber que, por exemplo, ao construir uma escola, eu estou atendendo a esfera do investimento, né, porque eu estou fazendo um investimento público, né, eu estou ali capitalizando, por assim dizer, né, é um ativo público, tá? Mas também eu devo me preocupar com a folha de pagamento, né? E aí, quando eu falo da folha de pagamento, eu estou preocupado com o operacional, né, da organização pública. E aí, nesse aspecto, nós estamos preocupados com a folha de pagamento, não só daquilo que é o nosso servidor ativo, como também dos inativos. Então, como é que eu trato da seguridade dessas pessoas? Como é tratada a seguridade das pessoas de Teoflotone? Em todos os aspectos, aí, né? A saúde pública, né? A infraestrutura para a saúde pública, e aí eu estou associando a Seguridade Social com investimento, uma vez que eu falo de infraestrutura, né? Que para que haja infraestrutura é necessário que haja investimento. Para que haja Seguridade Social, é preciso que haja investimento. E para que haja investimento em Seguridade Social, é preciso que haja aí uma ação fiscal. Se você for pegar no aspecto, né, dentro dos aspectos que nós olhamos lá no início, né, quando eu falo do aspecto fiscal, eu estou me referindo a quê? Né? O que é esse aspecto fiscal, por assim dizer? O controle, né, dessas despesas com o pessoal, das operações de crédito, da dívida consolidada, né, da apuração de disponibilidade de caixa, dos resultados,
Então, esse aspecto fiscal, ele está muito bem definido aqui nesse princípio da unidade, né? O que é o princípio da unidade? O princípio quando eu penso na totalidade desse orçamento, eu estou preocupado com o investimento, ok, quanto nós vamos investir, né? Em infraestrutura, por exemplo, para a garantia da seguridade social, tá? Mas quais são os controles que nós vamos estabelecer para atender aí esses investimentos, entendeu? Então, a diferença aqui é que quando eu falo no princípio da unidade, da totalidade, eu estou falando do princípio orçamentário ali, num universo muito mais amplo, tá certo? Geral mesmo, o todo do orçamento. E quando eu falo do princípio da universalidade e da totalização, né, aí, ainda que eu esteja falando desse todo orçamentário, mas eu estou especificando isso por cada unidade, por cada ente público compreendido dentro da administração pública. Deu para entender? Sim, eu acho que agora ficou mais claro. Parece complexo, mas não é não, tá? É só separação. Primeiro, quando eu falo do princípio da unidade, né? É tudo. Vamos pensar orçamento? Vamos. Sabe quando a gente começa um projeto, né? Você não pensa ali, a gente fica ali naquela, nós chamamos de toró de palpite, né? Chuva de ideias e tudo. Então, você vai pensar o orçamento, você pensa nele como um todo. O orçamento, ele é gigante, não tem jeito. Ele começa gigante, né? Começa aquela coisa, aquela vontade louca de fazer as coisas e tudo. Aí você começa a ser mais racional. O que é? Quando a gente puxa essa racionalidade, é tentar ser específico. Ah, não, mas peraí, mas eu não posso. Vamos fazer o orçamento da casa, por exemplo. Ah, beleza, esse ano eu decidi que eu vou reformar minha casa. Tá, mas eu vou reformar minha casa, eu vou começar por onde? Porque quando você fala em reformar a casa ela é um todo, né? Ela não é só quarto, sala, cozinha e banheiro. Né? É quarto, sala, cozinha, banheiro, áreas externas, muro, calçadas, hidráulica, elétrica. Então, você vai percebendo que o orçamento começa a tomar uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Né? Então, essa dimensão muito maior do que a gente imagina é o princípio da unidade. Se eu vou fazer a reforma da casa, eu tenho que pensar numa reforma total, atendendo às questões fiscais e seguridade de investimento, né? E as questões legais ali previstas, tá? Pois bem, e uma vez pensado, eu tenho que estratificar isso para atender universalmente. Aí eu até falei lá naquele esqueminha, nesse esqueminha aqui, ó, quando eu falo para vocês do esqueminha universalidade, são todas as pessoas, né? Todos os cidadãos. Então, nesse exemplo da reforma da casa, todos os cômodos, todas as unidades, interna, externa, né? Então, eu estou falando aqui dessa universalidade, ser específico para atingir o todo. Tá certo? Beleza? Vou tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Já temos tempo. Vamos falar aqui, então, dando sequência ao nosso círculozinho ali, ó. Vocês estão vendo só a minha tela ou quando eu modifico aqui, vocês veem tudo que eu faço no meu computador também? É só para me ter uma ideia, porque... Só a tela mesmo. Ah, então tá bom. Mas aqui quando eu volto, vocês voltam também, né? Vocês acompanham? Sim. Ah, beleza. Sim, Então, dando sequência aí, ó, estávamos na universalidade, né? Então, nesse esqueminha que eu montei para vocês aí, é para a gente estar tendo, vamos falar aqui agora, do princípio da exclusividade, eu acho que é isso. É isso? Anualidade eu falei, universalidade, ok? Isso.
Exclusividade. Quando eu falo do princípio da exclusividade, eu estou me referindo ali ao princípio que ordena que o orçamento deve conter apenas matéria orçamentária e não cuidar de assuntos estranhos. Ah, mas é possível cuidar de assuntos estranhos no orçamento? Claro que é, né? Se vocês assistirem uma Assembleia Legislativa da Câmara Municipal, até pela qualidade dos candidatos a vereador que normalmente a gente tem, e que, em alguns casos, inclusive, acabam sendo eleitos, vocês vão perceber assim, a situação lastimável que é, você vê aquele grupo, no nosso caso, acho que são 19, né, de cidadãos ali deliberando sobre uma matéria que vai cuidar da sua vida, né, e aí você vê cada coisa absurda, cada proposta escabrosa, né, que são esses assuntos estranhos, né, que a gente precisa dar uma certa pureza, né? Essa pureza aí, gente, né, é a pureza de deixar as coisas específicas, né, exclusivas para fins orçamentários, exclusivas para fins de matéria pública, de gasto público, né, e que sejam coisas morais, né, que sejam coisas possíveis de serem realizadas, né? A adoção desse princípio da exclusividade como norma constitucional, ela pôs fim às distorções das famosas caudas orçamentárias, que iam aumentando, né? Ali eu penso uma coisa e aí eu começo a estender demais aquele orçamento, né? Que assuntos de direito de família chegaram a compor a lei orçamentária, por exemplo. Então, não há como. Uma coisa é você pensar no orçamento, atender aos cidadãos, né, enquanto ação social, né, de manutenção de uma creche. Outra coisa é você, enquanto cauda orçamentária, pensar em como essa creche vai atender as famílias, né, que vão usufruir desse benefício. Então, ficaria uma coisa impraticável, né? Por quê? Porque você começa a pensar ações que são específicas daquela atividade ali. E isso não chega a ser orçamentário, né? Orçamento eu preciso ter uma creche no Itaguaçu. Itaguaçu, por acaso, é o bairro que eu moro. Tá. Quanto custa manter uma creche no bairro Itaguaçu? Isso é orçamento, né? Agora, daí, para a contratação das agentes de atendimento na creche do Itaguaçu, serão utilizados os seguintes princípios. Não, isso é uma matéria a ser realizada pela creche quando do exercício da creche, né? Isso não precisa estar contido dentro do orçamentário. Estão me entendendo? Né? Então, estamos falando aqui de exclusividade. A exclusividade, ela se atém a quê? A matéria, e não perdão, né? Vamos tentar a matéria assim. Ela se atém ao objeto, tá? E não especificamente ali os objetivos desse objeto, né? Quando eu falo de orçamento bruto, eu estou dizendo que esse princípio ele determina que todas as receitas e despesas devem constar no orçamento em sua totalidade, ou seja, sem qualquer tipo de dedução, né? Então, na verdade, isso aqui é mais um reforço daquilo que falamos anteriormente, né? De tratar ali da unidade e da totalidade, de encontrar no mesmo grupo de contas ali todas as entidades do município. Não é porque eu estou fazendo orçamento para 2021 que eu vou assim, não, mas o Hospital Bom Samaritano, ele é autossuficiente. E em sendo autossuficiente, ele não vai precisar de recurso para 2021. E aí, por conta disso, eu vou lá e faço uma dedução, ou seja, eu faço uma exclusão, né, do Hospital Bom Samaritano do meu orçamento.
Não, ele vai entrar, mesmo ele sendo autossuficiente, por quê? Porque essa autossuficiência dele representa a soma de receitas do município e a soma de gastos do município, que são, inclusive, autogeridas, né, pelo aparelho municipal, aí, que no caso seria o Hospital Bom Samaritano. Tá? Isso, na verdade, é um sonho, né? Essas entidades dificilmente acontecem, principalmente no ramo da saúde, dificilmente você tem uma entidade que ela é autossuficiente ou se dê conta aí de, de se gerir e pagar suas contas e, quiçá, gerar algum resultado positivo, né? Algum superávit. Outro princípio, e aí, como eu falei para vocês, talvez o princípio mais divulgado de todos os que nós conhecemos aí, é o princípio da legalidade. Né? Esse princípio da legalidade, ele já parte dessa situação. Eu acho que eu acabei trocando os parágrafos aí, pessoal, mas depois eu faço essa correção aí, tá? O texto do princípio da legalidade está no parágrafo inferior e o da publicidade no parágrafo superior. Então, o princípio da legalidade, ele possui aí essa questão da fundamentação legal. O que é? O que determina o orçamento? O orçamento, ele é uma lei orçamentária anual, né? Então, ela é uma lei autorizativa, né? Então, antes de tudo, ele precisa ser legal, né? Ele precisa ser autorizado pelo legislativo, né? Que seja municipal, estadual ou federal, né? E o princípio da publicidade é um princípio básico da atividade da administração pública, né? Que determina que todas as fases do orçamento, preparação, execução e controle, devem ser objeto de publicidade, isso tendo, inclusive, tendo sido reforçado ali pela Lei de Responsabilidade Fiscal lá em 2000, Lei número 101 de 2000, né, que trouxe alguns critérios aí para a publicização dos atos e fatos da administração pública, né? Inclusive, esse outro princípio, né, que é muito comum, aí, a lei, inclusive, é até citada no princípio, que é o princípio da transparência. Então, o princípio da transparência, o que ele faz? Ele reforça o princípio da publicidade, né? Por quê? Porque é um princípio da administração pública, ali reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, que traz aí a finalidade específica de tornar todos os atos e fatos da administração pública o mais transparente possível, né? Você, cidadão, ter condição de acompanhar como é que o executivo municipal, estadual ou federal está gastando os recursos públicos, né? Então, esse princípio da transparência, ele aplica-se também ao orçamento público, tendo o objetivo de levar ao conhecimento de todos os atos praticados pela administração. É aquela história, quando nós instruímos quanto aos prazos para que a administração pública, né, submeta esse orçamento ao legislativo, para que o legislativo delibere sobre isso, retorne ao executivo para sanção e aplicação, né, dar aí conhecimento público, né, fazer com que as pessoas se tenham condição de acompanhar, né, a execução desse processo orçamentário, né, para que, inclusive, possa emitir algum juízo e, a partir da emissão desse juízo, auxiliar os legisladores ali na alteração, proposição de modificações para esse
esse orçamento, né? Até porque a gente precisa lembrar que a produção desse orçamento, o que nós estamos fazendo na produção desse orçamento? Nós estamos planejando como será a nossa vida pública no exercício seguinte. Então, seria muito interessante, o que a gente fala, seria o melhor dos mundos, né? É que as pessoas se envolvessem no acompanhamento da execução do orçamento público, de modo a garantir, né, que esse orçamento público realmente reflita os seus interesses aí nos exercícios subsequentes para os quais são pensados. Outro princípio muito interessante e não menos importante do que os demais, né, é o princípio da não afetação da receita. Aquilo que nós falamos anteriormente em relação ao exemplo que eu citei do IPTU, IPVA, né, estamos falando da não vinculação da receita. Quando você paga ali uma taxa de iluminação pública, né, nós temos uma vinculação específica. Você está pagando a taxa de iluminação pública para ter iluminação pública, né? Mas quando você paga, por exemplo, o IPTU, embora ele seja imposto predial, territorial, urbano, ele explica, né, que você está pagando um imposto por ter uma fração do município sob o seu domínio, né? E isso não quer dizer que especificamente essa fração do município sob o seu domínio tenha que merecer uma atenção diferenciada, visto que você está pagando um imposto, né? Isso é o que nós chamamos de não afetação da receita, né? Não é porque você paga imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né, o ICMS, que você vai entender que as nossas estradas, né, ou vamos pensar aí, as nossas ações estaduais relacionadas ao comércio, ali, precisam ser otimizadas, né? O imposto, ele é um caixa único do organismo público aí, para atender todas as ações sociais, todas as ações da gestão pública, né? E isso é assegurado por esse princípio da não vinculação, o princípio da não afetação, né? Os tributos, eles são divididos em 3 espécies, que a gente já conhece, que são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas cada espécie desses possui sua característica específica, né? Principalmente no que tange aos fatos geradores que deram origem à sujeção passiva dessa obrigação tributária. Nós sabemos que alguns impostos, eles até foram criados com um fim específico. Quer ver? A COFINS, né? É uma contribuição para fins sociais. Mas quais são esses fins sociais, né? Estão entendendo? Então, assim, não existe um fim específico, né? Eu não posso vincular isso a fins sociais, a um fim social específico. O PIS, que é o Programa de Integração Social, tá vendo? Vocês perceberam que ele é mais universal, né? Aí, já atendendo os princípios que falamos anteriormente, o imposto de renda da pessoa jurídica, né? É um imposto sobre a renda da pessoa jurídica, quem paga. Então, é a pessoa jurídica que tenha auferido renda. Qual a finalidade dele? Bom, a finalidade desse imposto, existe lá as frações, né, que são destinadas ali, até por uma questão legal, né, qual é o percentual do município, o percentual do estado, enfim, mas essas são as diretivas do imposto. Não quer dizer que a arrecadação desse imposto tem que ser direcionada para essa ou aquela atividade da administração pública, né? Outro princípio que precisamos entender é o princípio do equilíbrio, né? O que define esse princípio do equilíbrio? Que deve haver um equilíbrio entre receitas e despesas. Então, assim, basicamente,
a essência da contabilidade, né? Existem duas formas de encarar esse princípio: o equilíbrio formal e o equilíbrio material, o equilíbrio real, né? O ideal é que, quando a gente pensa no orçamento público, né, na maioria das vezes a gente começa da despesa para a receita, né? Porque nós sabemos que nós temos muito mais gastos do que receitas. Mas as receitas, elas têm que ser suficientes para ali o cumprimento desses gastos, né? Então, o equilíbrio formal do orçamento ele é observado quando a lei orçamentária prevê receitas e fixa despesas em montantes iguais, o que normalmente é muito mais difícil, tá? Eu estou falando aí já de ordem prática. Já o equilíbrio real, o equilíbrio material é, de fato, o equilíbrio das contas públicas, que é um dos principais temas da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O que é isso? É a execução equilibrada do orçamento, sem a preocupação da publicação de montantes iguais de receitas e despesas. É por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal vem fixar algumas restrições, né, na execução orçamentária, que é justamente para isso, para que haja um equilíbrio, porque vocês percebam, nós vivemos num país que tem a gestão pública estruturada pelo princípio democrático, né? Temos o próprio plano plurianual, ele prevê isso, então é dinâmico, né? E aí, quando a gente fala desse equilíbrio, né, real, esse equilíbrio material, é permitir que esse dinamismo não prejudique o bom andamento da coisa pública, né? É que, embora, independente de quem entra ou de quem sai na gestão pública, a execução do orçamento ela continue sendo equilibrada. Parece utópico, né? Mas é um princípio que, em tese, ele dita aí, e ultimamente, a gente tem visto aí muitos gestores respondendo civil e criminalmente pelos atos de distorção, né, ou pelos atos que provocam qualquer desequilíbrio orçamentário, né? Então, isso nos dá aquela segurança de que talvez estejamos no caminho certo. É isso mesmo, é tentar manter esse equilíbrio, tá? E aí a contabilidade ela vai contribuir fortemente para isso, né? Porque é a partir dos relatórios que nós emitimos, né, é que vamos subsidiar entidades aí como a própria o Tribunal de Contas da União, o Tesouro Nacional, né, a própria Polícia Federal, né, nas suas funções de auditoria fiscal, enfim. Outro aspecto é o princípio da especificação, especialização, discriminação, né? Esse princípio, o que ele faz? Ele define que todas as receitas e despesas devem ser especificadas. Então, a gente não pode ficar incluindo valores globais no orçamento, né? Tem que ser específico, né? Qual que é a lógica desse princípio? O orçamento precisa ser detalhado, especificado, né? Para quê? Para facilitar o entendimento e acompanhamento. Porque não são só especialistas. A partir do momento que a gente trata o orçamento com publicidade e com transparência, eu estou dizendo que esse orçamento ele pode ser consultado por qualquer cidadão, que não precisa necessariamente ser especialista em orçamento. Ele não precisa ser especialista no doutrinamento jurídico, nem no doutrinamento administrativo ou contábil, né? Então, quanto mais específico eu conseguir ser, mais acessível também serei. Então, a facilitar o entendimento e acompanhamento desse orçamento evita a chamada ação guarda-chuva, né? Que é aquela ação genérica, mal especificada, com a demasiada flexibilidade, e a gente sabe que é onde, quando se flexibiliza demais, onde você tem a oportunidade de fazer as coisas, ou pelo menos de permitir, né, que seja feita as coisas erradas. Nesse princípio, ele veda as autorizações de despesas globais, tá?
O princípio da inteligibilidade ou da clareza, né, estabelece que o orçamento deve ser apresentado em uma linguagem clara e compreensível a todos. Acabei de dizer isso, né? Que precisam ou se interessem por acompanhá-lo. Então, é inteligível, quando a gente fala inteligível, não é ser acadêmico, né? Inteligível é ser compreensível, tá certo? É o que a gente costuma dizer, né? Que na academia, por exemplo, quanto mais título o professor tem, mais acessível ele se torna. Por quê? Porque ele vai se revestindo de uma humildade tamanha que a principal preocupação dele é ser compreendido, né? E é isso que nós estamos dizendo aqui. Estamos falando que o orçamento, por mais complexo que pareça ser essa peça, né? É um documento monstruoso. Cada orçamento anual, se você tiver acesso, vocês vão ver que é um documento gigantesco. Mas nem por isso ele precisa ser dotado ali de frases e textos rebuscados, né, com uma linguagem aí não coloquial, né? Não, a gente tem que tratar o orçamento como uma coisa pública. Também não vamos ficar maltratando a língua máter, né, nossa língua pátria, mas precisamos tomar cuidado para que ele seja compreensível, né? Então, considerando aí essa complexidade inerente ao orçamento, especificamente no que diz respeito a essas informações financeiras, legais, administrativas, contábeis, né, que são matérias específicas que exigem aí especialistas, né, no assunto, né, sem falar num plano de fundo político, né, é difícil trazer à realidade o cumprimento desse princípio. A gente sabe disso, né? Porque quando você pensa no orçamento público e vai falar de RREO, por exemplo, que é o relatório de execução orçamentária. Bom, só de eu falar RREO, aqui eu já praticamente separei, a gente brinca muito, né? A gente separa os meninos dos homens. Por quê? Porque aqui só quem sabe o que essa sigla representa é que vai saber do que nós estamos falando, né? Então, percebam que nós estamos direcionando a fala. Né? Essa fala está sendo direcionada aos especialistas da contabilidade, né? Da mesma forma que existem instrumentos dentro do orçamento que são específicos do entendimento jurídico. Então, é muito complicado você tratar uma peça tão universal, né, de uma forma tão singular, vamos dizer assim. Tá? Mas tenhamos fé que, de repente, isso vai sendo feito tantas vezes, né, que a gente consegue atender, ainda que parcialmente, esse princípio. O princípio da vedação ao estorno, ele proíbe a transferência de recursos de uma dotação para outra, sem que haja, para tanto, uma prévia autorização legislativa. Então, se eu tive lá, no orçamento 2020, uma previsão de que iria gastar 2 milhões de reais com a manutenção da Escola Municipal Irmã Maria Malha. E aí, de repente, veio a pandemia e eu não vou gastar porque os alunos não estão indo na escola, né? Portanto, eu não tenho necessidade de manter aquela unidade operando dentro da sua regularidade normal. Então, o que eu teria que fazer? Eu vou estornar essa receita. Opa, espera aí. Desculpa, essa despesa. A própria receita também. Opa, para que aconteça esse estorno, né, tem que haver uma autorização legislativa. Então, eu tenho que consultar o legislativo e pedir para que ele me autorize a fazer esse estorno, de modo a utilizar essa receita, inclusive, em outro fim, né, vamos dizer assim. Então, significa dizer que o administrador público não pode remanejar nem transferir verbas de um setor ou de um órgão para outro. Isso dá cadeia, né, para falar a verdade. Demora, mas acontece, né? Isso dá impedimento, né? Que é muito comum, às vezes, se eu ouvir falar assim,
o gestor fulano de tal não teve teve suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Aí você vai ver o que é problema. Porque, assim, uma vez que sua conta foi reprovada, você se torna inelegível, né? E aí, se tornando inelegível, traz todo esse problema, que necessariamente não chega a ser um ficha suja, né, por assim dizer, mas mancha, né? Porque se você teve sua conta reprovada pelo Tribunal de Contas da União, é porque alguma coisa não está correta. E na maioria dos casos, né, pelo menos os que eu tive a oportunidade de acompanhar, a maioria dos casos se deu por conta disso aqui. Ó. E às vezes são coisas irrisórias, por assim dizer, se você for considerar o orçamento como um todo. Né? É um factoide, uma imbecilidade, chega a ser, às vezes, né? De fazer a apropriação de uma receita destinada para um fim, né, sem a devida autorização, e aí, quando se dá conta, já é muito tarde, aquilo já foi finalizado, e aí, na maioria das vezes, não cabe nem recurso, né, o que acaba por trazer um transtorno gigantesco para o gestor público. Então, quando houver insuficiência ou carência de verbas, o Poder Executivo ele recorre à abertura de crédito suplementar ou especial, o que deve ser feito com autorização do Poder Legislativo. O que nós estamos falando aqui? Às vezes é tão comum falar, mas é muita burocracia, o dinheiro está na conta. Por que eu não posso usar esse dinheiro? Bom, você não pode usar esse dinheiro, porque esse dinheiro é específico para isso. Quer ver? O dinheiro é para merenda escolar. Então, o dinheiro é para merenda escolar, mas nós não tivemos aula esse ano. Mas se não teve aula esse ano, então não tem merenda escolar, correto? Tá. E aí o que faz com esse dinheiro? Devolve. Por quê? Porque a finalidade dele é específica, né? A finalidade dele é merenda escolar. Então ele volta para o cofre de origem, tá certo? Ah, mas eu preciso do dinheiro, do mesmo tanto aqui, para construir uma ponte lá na comunidade X, zona rural. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, vamos nos dirigir ao Legislativo, solicitar uma suplementação de crédito, né, para que a gente possa atender a comunidade na execução desse projeto. Mas esse recurso da merenda escolar, ele é específico da merenda escolar. Entenderam? Ok? Então tá. Então vamos para frente aqui. Está acabando, tá? O princípio da unidade de caixa, da tesouraria, né, por assim dizer, é aquilo que eu falei lá no início, no meio da nossa conversa, né? A unidade de caixa é dizer que nós temos um caixa único, tá? Obriga que todos os entes públicos recolham o produto de sua arrecadação em uma conta única, com a finalidade de facilitar a administração e proporcionar melhor controle e fiscalização da aplicação desses recursos. É o que nos difere, por exemplo, de nações como os Estados Unidos, né? Que lá cada estado cuida do seu e é uma república diferenciada. Mas eu não vou entrar nesse método, porque eu não conheço a legislação americana. Eu só estou dando um exemplo que, assim, para vocês entendam que no Brasil, por exemplo, quando você recolhe o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, de onde é que fica a unidade rural? Né? Onde é que fica a fazenda do cidadão? Fica nas limitações municipais, né? E embora 75% desse imposto seja destinado ao município, mas primeiro ele vai para o Caixa da União, né? A União é que recolhe esse imposto e depois devolve para o município. Só para vocês terem uma ideia aí desse princípio da unidade de caixa, tá? Então, esse caixa único do Tesouro Nacional, CUTN, esse CUTN é Caixa Único do Tesouro Nacional. Ele abriga todas as receitas públicas, no entanto, não deve ser confundido com o princípio da unidade orçamentária. Tá? Quando a gente fala de caixa única, é porque aí a gente vai ter, se eu fosse fazer uma análise da capacidade de pagamento da nação hoje, né, vocês têm que entender que o município de Teoflotone, por menor que ele seja, dentro dessa esfera aí, né, dentro dessa grande massa de produção de receita, né, mas o IPTU que você paga
o imposto sobre serviço que você paga para o município de Teoflotone, ele soma nessa conta, é como se a gente tivesse... Lembra lá em contabilidade avançada, que a gente falava ali do balanço consolidado, né? Então, o Balanço Brasil é um balanço consolidado de todas as suas unidades. Então, ali, quando você abrir o Caixa Brasil, né, você está vendo um caixa consolidado de todos os municípios do país, né, de todas as unidades federais do país, e especificamente, né, da União, que é quem faz a consolidação de todos esses balanços, de todas essas prestações de contas, numa prestação de conta única, portanto, um caixa único do Tesouro Nacional. Então, nós temos um único Tesouro Nacional, né? Eu não tenho o Tesouro Nacional de Teoflotone, desculpa, eu não tenho o Tesouro Municipal de Teoflotone, eu tenho ali a tesouraria, né, municipal, mas a tesouraria ali, ela, na verdade, ela representa uma fração do Tesouro Nacional. Por isso é que é fiscalizado e controlado pelo Tribunal de Contas da União, tá? E quando eu falo de contas da União, se você entender o plano de contas, né, pegar ali, vamos falar de plano de contas, vamos. Então, quais são as contas da União? A Prefeitura de Teoflotone é uma das contas da União, né? Ela é uma das contas tanto para a receita quanto para a despesa, tá certo? Então, basicamente, estamos falando, quando eu falo de orçamento, né, eu trago aqui para vocês o exemplo de um orçamento público simplificado. De um lado, receitas previstas, né, que são divididas entre receitas correntes e receitas de capital, para que vocês entendam aí a diferença. O que são receitas de capital? Né? Receitas de capital são aquelas receitas auferidas com alienação de bens ou operações de crédito, né, com venda de ativos, né? Por exemplo, então, quando eu falo de alienação de bens, eu estou dizendo da venda de ativos, venda de aparelhos, né? E aí, quando eu falo aparelhos, gente, essa é uma linguagem muito própria da administração pública, tá? Uma creche, por exemplo, é um aparelho público, né? Um hospital é um aparelho público, tá? Então, quando eu vendo ali uma unidade, quando eu privatizo, né, por assim dizer, então eu estou alienando um bem público e aí, com isso, obtendo receita de capital, tá? Da mesma forma, eu posso ter aqui as receitas correntes. Quais são as receitas correntes? Receitas tributárias, né? Todo mês, as empresas, as pessoas, pagam os impostos devidos, as taxas, as contribuições, as transferências correntes ali entre União, Estado e município, né? E aí, então, somando tudo isso aí, as receitas previstas para o exercício 2021, né, dessa minha entidade pública aqui, totalizam R$ 9.700, ou 9.700 dinheiros, 9.700 estalecas, aí vocês fiquem com um exemplo que vocês acharem melhor. Por outro lado, eu tenho as despesas fixadas, né? Porque a gente não vive de receita. Na verdade, a gente vive de despesa, né? A gente gasta o que ganha. E aí, quais são as minhas despesas correntes? Eu tenho despesas correntes com o pessoal civil, né? Eu tenho despesas correntes com juros e encargos da dívida pública. Eu tenho aí outras despesas correntes, aqui eu estou, inclusive, infringindo um princípio orçamentário, né, quando eu falo de outras despesas correntes, porque aqui estou permitindo que seja inserido várias despesas aqui, quando, na verdade, não pode ser, ela tem que estar discriminada aí, tá? Mas aqui é só porque eu estou simplificando, né, então, despesas fixadas de capital. Quais são as despesas fixadas de capital? Quais são os investimentos que eu pretendo fazer para o exercício, né? E aí eu totalizo essas despesas fixadas em 9.700 também, equilibrando aí as minhas receitas com as despesas, né? Então, a atividade de planejamento e de orçamento da administração pública, federal direta, indireta e fundacional, tem como órgão central o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que está subordinado ao Poder Executivo, né? Integram os sistemas de planejamento e de orçamento da administração pública
o Conselho Federal de Planejamento e Orçamento, o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, a Secretaria de Planejamento e Avaliação, a Secretaria de Orçamento Federal, a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, né, que está ali definindo, inclusive, quais são as taxas de inflação, crescimento, etc., que nós temos aí para cada exercício. Além das demais unidades de planejamento, setoriais e seccionais, na administração direta e indireta. Né? Então, aí, né, fica uma citação de Matias Pereira, na página 346, ele fala que, em decorrência dos efeitos perversos da crise econômica, política e ética, que contribuiu para o descontrole das finanças públicas e o aprofundamento da crise fiscal, agravado aí pelas distorções na formulação e implementação das políticas públicas, é perceptível a tendência de um acirramento nas disputas políticas em relação a uma redefinição do papel do legislativo, do executivo e da sociedade na condução da política orçamentária e do processo orçamentário no Brasil. No meio dessas contradições e divergências políticas, especialmente entre os poderes executivo e legislativo, observa-se que a sociedade, por meio de mega manifestações de ruas e de intensa participação política nas redes sociais, está se tornando cada vez mais proativa, exigindo que as políticas públicas básicas, né, bem como as demais demandas de interesse da sociedade, sejam priorizadas no processo orçamentário. É uma percepção, né, desse autor de quanto a gente tem amadurecido nesse processo de acompanhamento e até mesmo de sujeição, né, da elaboração do orçamento público. Mas é claro que a gente ainda precisa evoluir muito, muito nesse processo, e aí a gente conta com vocês, inclusive. Né? O meu papel aqui é transferir para vocês esse material aqui, de um modo que vocês tomem conhecimento, se apropriem disso, se apoderem disso, né? E continuem cada vez mais dando voz, né, a essa capacidade de modificação e sujeição de priorização desse processo orçamentário. É isso, pessoal. Um planejamento cuidadoso é capaz de vencer quase todas as dificuldades, tá certo? Então, com essa frase aí, nós encerramos, ó, dentro do prazo. Eu acho que não me delonguei muito, né? Talvez aí 4 minutinhos e tudo mais, mas deu dentro da nossa expectativa de vencer o conteúdo da unidade 3, tá? Então, aí vencemos já a unidade 1, 2 e 3, e estamos nos preparando para a nossa primeira avaliação na segunda-feira. Nós vamos conversar sobre essa avaliação, tá? Trocar umas ideias ali, fazer um bate-papo aí de correção das atividades já desenvolvidas, né? Preparatórios aí para a nossa avaliação. E é isso. Alguma dúvida? Algum questionamento? Algum apontamento? Não? Bom, o silêncio, então, é um sim, né? De que está tudo sob controle. Pois bem, então, boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência, né? E pela companhia até essas 22h21. E até o nosso próximo encontro. Ok? Tudo bem, boa Ok. noite. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite, noite. boa noite.
Mas eu tenho também chamado a responder.